ação, né? E que todas as manifestações feitas aqui, elas serão levadas em consideração e avaliadas aí para inserção na revisão do plano municipal. Eu peço por gentileza aí que vocês se manifestem no chat, perdão, inserindo o nome de vocês e a instituição que estão representando. E aí, para contextualizar, né, como foi dito já, hoje aqui serão apresentados, então, os dados de diagnóstico e prognóstico dos 4 eixos do saneamento, na seguinte ordem. Em primeiro lugar, eu vou apresentar a drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Em segundo lugar, a Ana Flávia vai apresentar o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. E depois o Rodrigo vai entrar aqui na sala para apresentar os eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Bom, então eu vou dar início aqui, né, à apresentação dos sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município. Então, para passar um panorama geral, né, o que norteia aí a prestação dos serviços nesse município, a gente cita, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Tatuí, né, aprovado pela lei em 2013, o próprio Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, o Plano Diretor de Drenagem Urbana de 2014, e o Plano Diretor Municipal de Macrodrenagem Rural de 2018, e os serviços desse eixo do saneamento são prestados pela Prefeitura de Tatuí por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Em relação à macrodrenagem, né, a gente pontua rapidamente aqui os principais cursos d'água no município, que são os rios Tatuí, Sorocaba, Sarapuí, o Ribeirão da Manduca, Córrego Ponte Preta e Córrego Matadouro. Com relação à microdrenagem, o tipo de sistema é exclusivo para drenagem. Eu gostaria de confirmar se existe o cadastro atualizado da rede de drenagem aí no município. Foram declaradas, né, que 59,2% das vias são pavimentadas, 7,2% das vias possuem canal ou rede subterrânea de drenagem urbana, e foram declaradas 340 bocas de lobo e 289 bocas de leão, né, e também 109 postos de visita. Então, quando a gente fala de planejamento, né, a gente tem que definir o que seria o atendimento adequado aí da prestação desse eixo do saneamento. E esses conceitos foram determinados aqui no âmbito da revisão desse plano, de acordo com o PlanSAB e o PSBR. Então, para as áreas urbanas, né, o atendimento adequado equivale à ausência de riscos de inundação, de acordo com o PlanSAB. E aqui no âmbito da revisão, a gente propõe a extensão desse conceito, contemplando também os eventos de alagamento, enxurrada e movimento de massa. Para as áreas rurais, de acordo com o PSBR, esse conceito difere um pouco, e o atendimento adequado ele equivale à presença de soluções de manejo de águas pluviais. Em 2 escalas aí a gente faz essa análise. A primeira análise é a presença dessas soluções no âmbito do peridomicílio, que são realmente os lotes domiciliares, né, as áreas ali ao entorno da residência, e no sistema viário interno, né, que seria justamente as vias rurais aí. Então, a escala do DEST, né, bem como o atendimento adequado, nas áreas rurais, ele é analisado nessas 2 escalas. Então, para avaliar, né, o atendimento com base nesses conceitos, foram estabelecidos indicadores e metas, também com base no PlanSAB e no PSBR. Com base no PlanSAB, para avaliar o atendimento das áreas urbanas, é utilizado o indicador de percentual de domicílios sem risco de inundação nas áreas urbanas. Esse é um indicador determinado com base nos dados do SNIS, né? Existe um indicador do SNIS que é complementar a esse indicador, então é daí que a gente obtém esse dado. O dado atual do município é de 99,5% de domicílios sem risco, e as metas estabelecidas pelo PlanSAB para os anos de 2033 e 2041 são, respectivamente, 97,3% e 97,9%. Então, a gente observa que o dado declarado, né, o dado atual do município, ele já está acima das metas estabelecidas. E aí, nesse caso, a gente propõe, então, a manutenção do percentual de atendimento ao longo do horizonte de planejamento. Para as áreas rurais, são utilizados 2 indicadores aí para avaliar a questão do atendimento.
O primeiro indicador é o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Esse é um indicador estabelecido, né, calculado com base em dados do censo. E esses dados eles estão disponíveis apenas para alguns setores censitários. Os setores cujos dados não existem, né, a gente adota a premissa aqui no âmbito do planejamento que todos os domicílios estariam em déficit. Então, portanto, o dado atual desse indicador para o município é 0%, ou seja, nenhum domicílio atendido. As metas estabelecidas pelo PSBR para os anos de 2038 e 2041 são, respectivamente, 45% e 49%. O segundo indicador utilizado aí para avaliar, né, na escala do peridomicílio é o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente. No entanto, esse indicador ele é aplicado apenas às áreas de aglomerado rural, né, que são as áreas rurais com características aglomeradas. No município de Tatuí, não foi identificado esse tipo de área rural. Então, esse indicador aqui não está sendo considerado aqui no planejamento do município de Tatuí. A gente fica só com o indicador, né, no âmbito do sistema viário interno. Então, com relação às principais carências identificadas, né, para o município, na oficina foi citada a ausência de estruturas de microdrenagem em algumas áreas, né, ausência de bueiro, boca de lobo. Foram identificados pontos críticos de alagamento, inundação e movimento de massa na área urbana do município. Foi identificado também a ocorrência de erosão na área rural, pontos de erosão na área rural. Aqui, uma carência geral, né, uma outra carência que não é só do município de Tatuí, mas é geral, assim, dos municípios brasileiros, é realmente a necessidade de atualizar os indicadores aí voltados ao planejamento da drenagem urbana, né? Hoje a gente sabe que esse eixo ele é muito deficitário aí no que tange à base de dados. Então, a gente pontua aqui que uma das carências seria realmente a atualização dos indicadores, né, bem como o aumento da confiabilidade aí dos dados existentes, porque a gente sabe que esses conceitos, por exemplo, de atendimento adequado, de percentual de domicílios em risco, né, esses são conceitos relativamente novos e às vezes os indicadores realmente não refletem a realidade do município. Então, aqui a gente pontua a necessidade, né, de atualizar e aumentar a confiabilidade quando os dados já são existentes, por exemplo, dos indicadores de percentual de domicílios em risco, da extensão da rede de drenagem do município, a identificação aí dos domicílios rurais atendidos com a solução de manejo de águas pluviais, tanto no sistema viário interno, quando for o caso, né, no peridomicílio. Outra carência identificada, né, também citada na oficina, é a necessidade de que os planejamentos propostos, né, por exemplo, no plano de macrodrenagem rural, sejam efetivamente colocados em prática, assim como o planejamento que vai ser proposto aqui. Então, a gente coloca essas carências, porque tem o plano, né, mas às vezes as ações propostas ali não estão efetivamente sendo implementadas. Então, com relação às ações propostas, né, eu coloco aqui a necessidade de atualizar o cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana, né? Ao final aqui da apresentação, se vocês quiserem comentar mais a respeito desse cadastro, como eu gostaria de confirmar, né? Aí a gente vai abrir o espaço. Outra ação proposta seria realmente identificar aí os domicílios em risco, né, de inundação, alagamentos e enxurradas, e a gente sabe que já existe esse indicador no SNIS, mas ele atualmente contempla só a questão da inundação, então a gente está propondo aqui a identificação contemplando também os eventos de alagamentos e enxurradas. Também identificar a existência aí das ligações cruzadas, né, indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e o sistema de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando aí instrumentos de controle e verificação, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de 99,5% dos domicílios urbanos sem risco, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais, adequar o sistema viário interno aí das áreas rurais no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento aí dos domicílios, realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e das estruturas de manejo de águas pluviais,
Elaborar um plano de emergências e contingências, né, contemplando aí esses eventos de inundação, alagamentos e enxurradas, e, por fim, aprimorar a rede de monitoramento hidrológico, implementando também o sistema de previsão e alerta. Então, com relação aos investimentos, né, estimados aí para a realização dessas ações e o atendimento das metas estabelecidas, no primeiro horizonte de planejamento de 2022 a 2033, foram estimados, para medidas estruturais, cerca de 44 milhões de reais, e no segundo horizonte, que seria de 2034 a 2041, até o horizonte final de plano, né, somam-se mais 17,6 milhões. Com relação às medidas estruturantes para o primeiro horizonte de planejamento, foram estimadas cerca de 2.211.000, e para o segundo horizonte somos mais 879 mil reais. E aí só pontuo aqui, né, que as medidas estruturais, elas são voltadas realmente à infraestrutura relacionada, né, à prestação desse serviço, e as medidas estruturantes seriam as medidas não estruturais, né, voltadas aí ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, e também a qualificação aí dos atores profissionais envolvidos. Então, de forma resumida, esses foram os dados de diagnóstico e prognóstico do Serviço de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou contribuições, eu estou à disposição para ouvi-los aí. Obrigada. Pode falar, Vicente. À vontade. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Está um pouco baixo. Bom, vou tentar falar aqui, senão eu escrevo no chat. Eu não sei se eu ouvi direito, mas foi comentado que o Ribeirão Manduca, eu só queria deixar bem claro que o Ribeirão Manduca e Córrego Matadouro Velho são os mesmos. É o mesmo curso d'água, né? Ele é o nome Matadouro Velho é bem mais antigo que o Ribeirão Manduca, mas hoje é denominado Ribeirão Manduca. Se vocês forem ver nas cartas do IGC, vocês verão que está como Matadouro Velho. Então, existe até uma certa confusão até no departamento de água sobre isso, né? Então, é só para adequar esse problema. Sobre a drenagem, sobre os planos de drenagem, de fato, o plano de drenagem urbana, ele é necessário que tenha uma adequação desse plano. Ele está bem defasado. E, inclusive, nós estamos tendo problemas na elaboração de projetos em cima por causa desse plano não estar adequado ao que nós necessitamos atualmente. No mais, é isso daí. O problema maior nosso é de macrodrenagem urbana, né? Inclusive, agora mesmo, nesse exato momento, estou terminando aqui a documentação para nós adequarmos o Ribeirão Manduca no programa Rios Vivos, né? Rios Vivos do Estado. Então, mas é isso daí, em questão de drenagem. Eu vi que os números e os valores estão bem condizentes com o que a gente está planejando, então está ok. Vicente, muito obrigada. Eu vou conferir realmente essa informação aí, né? Essa questão da nomenclatura dos rios, que foi citada e refere-se ao mesmo rio. Com relação ao plano diretor de drenagem urbana, quando o plano existe, geralmente a gente não propõe a ação de elaboração, mas nesse caso, como você está informando que o plano está defasado, né, que realmente está tendo esses problemas em relação à obtenção de recursos, eu posso colocar como uma ação aqui nesse plano municipal de saneamento a revisão, né, a atualização aí do plano diretor de drenagem urbana. E em relação aos problemas de macrodrenagem, né, já foi pontuado aí com as carências, né, contemplando aí os eventos de inundação, alagamentos e enxurradas. E o que eu pontuei a mais, além depois da oficina, seria realmente esses problemas aí de ausência de estruturas de microdrenagem. Se você achar que contempla, aí a gente pode seguir desse jeito. Tá ok. Muito obrigada, viu?
Mais alguém tem alguma contribuição, pessoal? Podemos seguir, então, para o eixo de resíduos? Tá ok, Ana Flávia? Obrigada, Ellen. Bom dia, pessoal. Então, vamos seguir aqui, né, com os dados do diagnóstico e do prognóstico dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Lembrando aqui, né, que os dados de diagnóstico, quando eles foram realizados, teve a oficina logo depois e a atualização desses dados, mas de acordo com o tempo, né, a gente vai colocando as atualizações que foram repassadas nas oficinas, mas como os dados de diagnóstico a oficina ocorreu tem mais tempo, então pode ser que eles sejam, que eles precisem de atualização, então eu conto com vocês aí para, ao final da minha apresentação, mencionar os pontos que precisam ser atualizados. Quanto aos pontos mencionados na oficina de prognóstico, eu abordei aqui, caso tenha passado alguma questão também, a gente pode rever. Então, em relação aos resíduos, né, a gente divide os resíduos por tipologia. Então, primeiramente aqui, vamos falar sobre os resíduos sólidos urbanos, que seriam os resíduos sólidos domiciliares, né, os coletados nas casas, os gerados nas nossas casas, somando-se com os serviços, com os resíduos de limpeza pública, né, que é os resíduos de varrição e de poda. Então, o prestador de serviço no município, né, pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que começou em 2021, sendo cobrada, né, uma tarifa pela execução desses serviços, então, através do boleto de IPTU, né, então, sendo IPTU, conclui-se aí que a taxa ela só é realizada para a área urbana. Então, quanto aos profissionais envolvidos, né, nos serviços atualmente, 45 profissionais, né, estão envolvidos com serviço de coleta, 50 com serviço de varrição e 20 com serviços de capina e poda. Então, para executar o serviço, né, são utilizados 6 caminhões compactadores com capacidade de 15 metros cúbicos, com uma observação aqui que Tatuí possui um antigo aterro, né, no bairro Americana, né, tendo a investigação ambiental aí, que é o estudo, realizado pela FRAU em 2016, mas como o Vicente tinha mencionado na oficina de prognóstico, né, esses estudos ainda eles não foram finalizados. Então, a destinação final dos resíduos sólidos, né, urbanos de Tatuí é o aterro sanitário de Cesário Longe, que é gerido, né, pela proposta engenharia, e a gente prevê uma geração desses resíduos em 2023 de 37 mil toneladas, prevendo aí um aumento dessa geração em 2041, chegando a 45 mil toneladas, sendo a capacidade instalada do município de 34.320 toneladas. Então, essa capacidade instalada está relacionada, né, com quantos caminhões conseguem coletar de resíduos anualmente, né? Então, prevê-se que a capacidade instalada atualmente é menor, né, do que a geração total dos resíduos e também para a geração em 2041, necessitando aí de aquisição de mais caminhões para a frota, né, de coleta. Também aqui, dentre os resíduos analisados, né, na revisão desse plano, estão os resíduos da construção civil. Então, o município conta com a empresa que coleta, né, faz a coleta dos resíduos de construção civil, e possui ecopontos também, né, para recebimento de pequenos volumes desses resíduos, né, sendo controladas esse quantitativo por pessoa. O ecoponto, então, funciona, né, todos os dias e possui usina de reciclagem. Na época que foi realizado o diagnóstico, né, possuía usina de reciclagem e não estava em operação. Então, se tiver alguma atualização, tanto que ela ainda continua sem operar, ou que ela está operando é importante. E aí foi feita uma estimativa aí de geração em 2023 para os resíduos de construção civil, chegando a 24.826 toneladas, e com o aumento dessa geração em 2041 para 29.431 toneladas. E também são considerados os resíduos, né, de serviço de saúde, os RSS. Então, para a coleta desses resíduos é necessária uma coleta diferenciada,
não podendo ser, né, a mesma empresa, o mesmo caminhão que faz as coletas dos resíduos comuns, pela periculosidade, né, dos resíduos de serviço de saúde, tendo os resíduos perfluorocortantes, também resíduos contaminantes, né? Então precisa de uma empresa licenciada que tem as estruturas adequadas para fazer essa coleta. Então, o município de Tatuí conta, né, com a empresa específica, sendo a empresa Silco Ambiental. Então, os resíduos hospitalares são coletados 2 vezes por semana. Então, a empresa, né, após o tratamento, destina-se os resíduos para o município de Paulínia, em São Paulo, no estado de São Paulo. E a estimativa de geração, né, desses resíduos em 2023 é de 114 toneladas, com a previsão da geração em 2041 de 135 toneladas. Então, aqui, né, são fotos do local, né, de armazenamento desses resíduos na Santa Casa. Então, eles devem ter, né, porta, eles devem ter a identificação, pisos laváveis, né, também ter uma janela para ventilação, ter um ralo. E em relação à meta de atendimento, a gente considerou aqui também, né, como o eixo de drenagem para a definição, né, da meta de atendimento para a área urbana, foram levados em consideração estabelecidos pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, né, que é o PLAN-SAB, que determina que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos até 2033 seja de 100%. Então, dado informado pelo município, né, de que atualmente 100% da área urbana é contemplada aí com essa coleta, e a gente prevê que até 2041 se mantenha, né, 100% da população urbana atendida, que com o aumento populacional, com o crescimento, né, dos domicílios, que esses novos domicílios, essas novas áreas também sejam contemplados com um atendimento, né, para que tenha aí o completo atendimento da área urbana. E para a área rural, né, foram analisados as metas estabelecidas pelo Programa de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta indireta e direta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, levando em consideração, né, a região sudeste, e sendo que o dado, né, do município é de 82,8%, né, de atendimento. Então, a gente prevê, como está próximo da meta de 2038, a gente prevê que até 2041 esse atendimento seja de 100%. Então, tenha o completo atendimento aí da área rural, para ter a completa universalização dos serviços, né? Tanto para a área urbana quanto para a área rural. Lembrando que a coleta direta é a coleta porta a porta, né, onde o caminhão passa recolhendo os resíduos, e a coleta indireta é aquela coleta onde existem pontos, né? E a população leva seus resíduos para aquele local e os caminhões passam somente nesses pontos para coletar os resíduos. Mas a coleta indireta ela é mais comum para a área rural. Então, as principais carências identificadas, né? Então, na visita foi identificado o descarte inadequado de resíduos de construção civil, né, pelo município. A frota de caminhões totalmente utilizada não é suficiente, porque a gente determinou ali, né, a capacidade instalada não é suficiente, necessitando aí de mais caminhões, né? Locais na área rural sem coleta dos resíduos sólidos domiciliares, de acordo com a porcentagem apresentada, né? Então, os ecopontos que possui atualmente não são suficientes para recebimento de RCC devido à grande geração desses resíduos no município. Coleta seletiva atende apenas parte da área urbana e a necessidade de aquisição de equipamentos para associação de catadores. Então, como mencionado também na oficina de prognósticos, né, existem uns materiais como né, televisões e outros materiais armazenados na cooperativa. Então, as ações propostas, né, de acordo com a estimativa de demanda, com o diagnóstico realizado, ficou determinada a implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal, no caso em locais, né, onde são identificados os descartes irregulares de resíduos,
tanto de resíduos de construção civil como de resíduos sólidos domiciliares, exposição e divulgação da coleta seletiva em todo o município, finalização do plano de ação para a reabilitação do local do antigo lixão da cidade. Então, foi mencionado que já existe, né, esse estudo ele foi iniciado para a área aí do antigo lixão, mas que ele não foi finalizado, então é necessário que seja finalizado e que as ações, né, elas sejam implementadas. Então, apoio da Prefeitura Municipal para melhorias na infraestrutura da Coreta, né, que é a associação de catadores existentes no município, ampliação do número de lixeiras públicas por todo o município, revisão dos roteiros e ampliação do serviço de varrição de vias e logradouros públicos. Então, é para ampliar, né, o serviço de varrição para locais que eles não são contemplados atualmente. E aumento da frequência de coleta de resíduos de serviço de saúde na Santa Casa. Então, a gente apresentou a foto ali, né, na Santa Casa, então existe uma grande geração de resíduos. Então, é necessário que aumente, né, a frequência de coleta da empresa específica, para que não acumule, também não haja, né, a permanência ali dessa quantidade de resíduos. Também são aqui mencionados a aquisição de um novo caminhão para a frota de coleta, né? Expansão e divulgação da coleta convencional de resíduos sólidos na área rural. Então, né, para atingir aí o 100%. E a gente acrescentou aqui licenciamento de um local para recebimento de RCC. Então, né, para ter um local para que a população destine, né, um local licenciado da forma correta dos resíduos de construção civil, para que quando o caminhão, a usina móvel, né, de reciclagem de RCC passar pelo município, que tenha ali os resíduos concentrados em um local da forma correta, né? Então, aqui a gente apresenta os investimentos necessários aí em medidas estruturais, né, mais voltados especificamente para obras, para ações específicas do serviço. Então, até 2033 estão previstos R$ 7.572.000 reais, e para um segundo período, de 2034 a 2041, 3.619.000 aproximadamente, e medidas estruturantes, né, ou as não estruturais, estão previstas aí 757.000 até 2033 e de 2034 a 2041, 362.000 aproximadamente. Então, a gente finaliza aqui, né, um resumo do diagnóstico e do prognóstico dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, a gente abre aí para dúvidas, comentários, contribuições, atualizações, né, que forem necessárias aí para a gente inserir na revisão do plano. Pode ficar à vontade, Vicente. Bom, sobre quem faz o quê em cada resíduo. Eu vi que os dados são de 2021, acho que eu já tinha repassado até que houve algumas alterações quanto às secretarias responsáveis por cada resíduo, né? Hoje nós temos, também há 2 anos, temos uma Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria, e atualmente é ela que é responsável pela coleta dos resíduos domiciliares, que também é responsável pelos serviços de capina e varrição. E também é responsável pelos serviços, né, pelo menos o contrato e os serviços de resíduos de saúde. Os serviços de poda e corte, isso aí que está o problema, né? A intenção é que todos esses serviços sejam concentrados na Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria. Mas os serviços de poda e corte continuam sendo da Secretaria do Meio Ambiente. Os serviços de controle dos ecopontos continuam no meio ambiente. A coleta seletiva continua ainda com o meio ambiente. E também o Centro de Logística Reversa, que fica junto com a cooperativa de reciclagem. E, de fato, existem materiais
que não são adequados para estar lá por causa disso, por causa que é um centro de logística reversa também, mas a gente não conseguiu ainda adequar de forma eficiente que seja separado. Então, o que é da cooperativa e o que é do centro de logística reversa. Então, existe uma quantidade imensa ainda de tubos, de televisores, que é um problema sério ainda que a gente tem no município. Área de transbordo de resíduos de construção civil, de fato, eu até comentei na última reunião, né, que a usina móvel adquirida pelo Cerizo é extremamente importante, mas os municípios, de fato, têm que se adequar a ter uma área de transbordo temporário, pelo menos, e licenciada ou autorizada para que receba esse material. Os equipamentos, aí foi comentado que a coleta seletiva não tem equipamentos. Ela tem os equipamentos são novos, até foram adquiridos pelo FEID. Hoje ele tem um problema com caminhões. Hoje a cooperativa, o problema mais sério que ela tem para fazer o seu trabalho são os caminhões que não são adequados ou não é adequado para o serviço. Mas equipamentos já foram adquiridos há mais de 2 anos, os equipamentos para fazer a coleta seletiva. É isso aí. Vicente, muito obrigada por essas atualizações, eu vou inserir sim. Sobre a questão do Centro de Logística Reversa, você havia mencionado isso mesmo na oficina, né? Mas eu não posso deixar de apontar, né, que esse é um problema que precisa de atenção do município, que é um centro de logística reversa, mas só que precisa da movimentação, né, para que isso seja direcionado para algum local. Sobre a questão da cooperativa, são pontos específicos, não que ela não tenha, né, os materiais. Nas ações específicas estão falando nos tipos de equipamento, mas então já teve essa atualização pelo FEIDRO, que ótimo. Mas eu vou mencionar especificamente a questão dos caminhões para a cooperativa. Então, está especificado lá, assim, um apoio para melhorias, mas não que eles não possuem nada, entendeu? Tem equipamentos específicos que, quando a gente fez a visita em campo, estavam precisando ser trocados. Só mais uma dúvida que eu queria confirmar para você sobre a questão da usina de inertes, que quando a gente foi não estava funcionando, acabou que ela então não voltou a funcionar. Não, ela não voltou a funcionar e no local que ela foi licenciada, ela não vai funcionar mais. A gente acaba dando, na verdade, o licenciamento de uma área para fazer um aterro de inertes, e dentro desse aterro de inertes nós também colocamos a usina de britagem de entulho. Mas ainda a gente está em um longo caminho pela frente aí. Tá ok. Não, tá beleza. Eu até acrescentei mesmo essa questão desde da oficina para agora, essa questão do licenciamento, né, de uma área específica para ter essa disposição dos resíduos de construção civil, porque, como você havia mencionado, é um gargalo aí para o município, né? Então tá ok, Vicente, muito obrigada pelas suas atualizações e elas vão ser inseridas e atualizadas no documento, tá ok? Ok. Mais alguém, pessoal, tem alguma questão, alguma dúvida? Lembrando que essa é a oportunidade, né, de fazer essas adequações, essas considerações aí na revisão do plano, né? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao eixo de drenagem também. Bom, para informação, né, nós elaboramos esse site aí, né, como eu disse lá na abertura, que é o pmsbcerizo.com.br, né, e nesse site nós temos aí todos os produtos
no decorrer da revisão, nós temos as gravações, né, das oficinas, e vamos subir com essa gravação aqui também, da audiência, tá? Além do mais, a consulta pública está sendo realizada nesse site, né? Vocês entram lá no município de vocês e lá vai estar consulta pública e vai ter um formulário para que vocês possam registrar as considerações de vocês, né, nos documentos. E aí vocês podem ter acesso a eles e fazer esses registros, essas considerações aí para que a gente possa adaptar aí o produto, né? Como eu disse, agora é o momento para que vocês possam fazer essas contribuições. Gostaria de saber se vocês têm mais algumas aí. A gente tem um tempinho aqui até o técnico de água entrar para dar início. Bom, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, que ele já está entrando, tá? Só aguardar uns minutinhos. Pessoal, o Rodrigo já está entrando. Caso vocês queiram tomar uma água, deve demorar uns 2 minutinhos.
Oi, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Camargo, faço parte aí do consórcio Cobrap-Me e vou estar apresentando agora o eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, com licença aqui, eu vou compartilhar minha tela. Ô, Rodrigo, só um minutinho. Eu falei com eles que podia tomar uma água, eu só queria Ah, certificar se está todo mundo aí. Se a gente pode dar vontade. continuidade. Podemos dar continuidade então, pessoal? Vi que o Vicente está aí, né, Vicente? Ah, ótimo. Beleza, então vamos, Rodrigo. Vamos lá. Então, os serviços de abastecimento de água no município, eles são prestados pela Sabesp, né? Então, o contrato ele foi assinado em 6 de maio de 2010, né? E tem um prazo aí de vigência de 30 anos. Atualmente, os serviços eles são regulados aí pela Agência Reguladora do Estado de São Paulo, né? Que é a Arcesp. É, a prestação de serviço de abastecimento de água, né, no município, pela Sabesp, ela é realizada na sede municipal, além de outras 23 localidades aí, situadas em áreas de zona urbana 1 a 3 e zona rural. Já em 7 condomínios, né, loteamentos aí, foi observada a responsabilidade da operação por associações de moradores ou pelos próprios condomínios, né? As demais áreas, né, do município, né, que é essa cor salmão, né, o atendimento ele se dará aí por soluções individuais. O sistema coletivo hoje operado pela Sabesp, né, ele conta com 2 captações superficiais e 6 captações subterrâneas, né, por poços tubulares profundos, distribuída aí nos 5 subsistemas, né? As captações superficiais, que é do Rio Tatuí e Sarapuí, elas abastecem especificamente a sede do município, que é complementada ainda por 2 poços, né? Já os sistemas de Americana, Enxovia, Congonhal e Miranda, né? O abastecimento é exclusivo aí de poços tubulares, sendo um em Americana, um em Enxovia, sendo que um outro não encontra-se operante, um em Congonhal e um em Miranda. É, o tratamento, né, de água, né, superficial, ele é realizado na ETA do município, né, ETA Aldo Orsi, e o tratamento das captações, né, tubulares, ele é realizado na saída aí dos poços, o qual é aplicado em tratamento simplificado. A ETA Aldo Orsi, ela tem capacidade instalada aí de 540 litros por segundo, e a tecnologia aplicada essa unidade é do tratamento convencional, composta aí de coagulação, floculação, decantação e filtração. É, o, a reservação de água, né, ela é realizada em 14 centros de reservação, espalhados pelo município, o qual totalizam aí um volume, uma capacidade de armazenamento de 12.295 metros cúbicos de água. Conforme, né, preconizado no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade com a presença de canalização interna, né? Então, a gente tem que as demais formas de abastecimento de água elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Então, diante disso, né, para as metas de cobertura e por sistemas coletivos, né, foi observado aí com base na Lei Federal 14.026 de 2020 e PlanSap. Então, sendo definida aí que para 2033 deverá ter uma cobertura mínima de 99%, para 2041, ao final do plano, né, de 100%. E o índice atual aí, conforme dados aí, é de 100%. Já para essa população aí que não é atendida por sistemas coletivos, né, e o acesso se dá por soluções individuais, as metas elas foram estipuladas com base no PSBR, que é o Plano de Saneamento Brasil Rural, né, e o qual define aí que para 2038 deverá ter alcance aí de 100% desses domicílios, né, devendo esse percentual ser constante aí até o final do horizonte de planejamento de 2041. Então, a gente tem que o dado atual hoje do município é de 93,9% desses domicílios aí atendidos aí por soluções adequadas. Então, é onde que encontra-se, né, o déficit aí, principalmente no município, em relação ao abastecimento de água.
Além, né, das metas de cobertura, no âmbito do plano municipal, foram propostas algumas metas e indicadores para avaliar a qualidade dos serviços prestados nos sistemas coletivos, né? Então, essa avaliação ela é realizada a partir de 4 indicadores propostos, né? O primeiro é o índice de desconformidade dos coliformes totais, que é um indicador aí que relacionado à eficiência de tratamento. É proposto aí que até 1% das amostras no ano acusem, né, a presença de micro-organismos, e o índice atual do município aí é de menor que 0,4%. Então, apresentando uma situação em conformidade. O segundo, ele relaciona-se com a continuidade do serviço, né? Sendo o mesmo indicador proposto aí pelo Plano SAB, cuja meta para a região sudeste definida foi de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme dados, né, preenchidos no último início pelo prestador, não houve as informações necessárias para o cálculo da situação atual desse indicador. A gente também tem outros dois indicadores aí para avaliação. É o índice de hidrometração e o índice de perdas de água na distribuição de água, e que foram indicadores cujas metas foram estipuladas com base no Plano SAP. A gente tem o cumprimento, né, do índice de hidrometração já no município, das metas estipuladas para 2033, que é de 100%, e as perdas de água, né, que é a meta para a região sudeste definida foi de 29%, encontra-se atualmente em 42%. Então, é necessário aí o desenvolvimento de ações aí para reduzir, né, e esse indicador. Então, após, né, a identificação, essas visitas, né, de diagnóstico e elaboração de estudos de demanda para verificar a infraestrutura instalada e a projeção populacional esperada para o município, a gente conseguiu identificar as principais carências, né? Então, primeiro, é o elevado, a ser destacado, né, o elevado índice de perdas de água, né, conforme apresentado no município aí, é um valor bem acima da meta proposta. E também, quando a gente compara com outros municípios até da região de Cerise. Então, será necessário aí desenvolvimento de ações conforme será apresentado aí para que a gente reduza, né, essas perdas de água. Um outro ponto a de se destacar é a capacidade insuficiente de atendimento frente às demandas, né, de produção e reservação de água. Então, com a previsão, né, desse crescimento populacional do município, a infraestrutura hoje instalada, ela não atenderá adequadamente, né? Quando a gente fala em reservação, né, é necessário aí que acumule, né, o volume de água correspondente a 1/3 do volume consumido diariamente. Então, a gente vê essa necessidade da ampliação tanto da produção, e quando a gente fala produção, é captação e tratamento e reservação de água. Outra situação observada é que a demanda, né, para adequação do processo de tratamento por desinfecção direta, há uma demanda, né, para adequação do processo de tratamento por desinfecção direta nos sistemas, né, em todos os sistemas aí do município, exceto da sete. E a última ação, né, é a necessidade de apoio para implementação de formas adequadas de abastecimento para a população hoje que reside em áreas rurais dispersas. Então, as ações propostas, né? A gente tem primeiro que é a elaboração de estudos, né, de viabilidade de projetos para implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em áreas hoje que não são atendidas, né? Lá nos primeiros slides a gente apresentou, né, que a área atendida hoje e que o déficit ele se encontra fora dessas áreas de cobertura para sistemas coletivos. Então, deverá ser verificado, né, a possibilidade de instalação de novos sistemas coletivos, né, sempre observando a questão da aglomeração, né, de domicílios, populacional, para ver se torna viável. Caso não seja viável, né, esses estudos indicarão aí a instalação de sistemas de soluções individuais, né? E aí a gente tem essa segunda ação, né, que é a ampliação do atendimento adequado para o eixo de abastecimento de água. Esse atendimento ele se dará para os sistemas coletivos ou individuais, com base aí, na melhor forma aí que vai ser apontada aí pela elaboração desses estudos, que devem ser realizados logo nos primeiros anos, né? Essa ação da ampliação do atendimento, ela tem que ser realizada no curto prazo, para que a gente possa alcançar aí as metas estipuladas já para 2033. A gente também tem um programa, né, de ampliação da capacidade de produção de água e capacidade de reservação no município, né? A gente observa aí que apenas o sistema de
O abastecimento de água de enxovias apresenta capacidade de produção de água satisfatória à atual demanda. Para os demais sistemas, aí são observadas deficiências no atual saldo de produção. Além disso, né, há necessidade de aumento da capacidade de tratamento de todos os sistemas, exceto da sede, né? Uma vez que a ETA e a Aldors, ela possui uma capacidade aí considerável para realizar o tratamento, com a projeção populacional esperada aí do município. E também, né, a gente tem a questão da reservação. Então, foi observada a necessidade do aumento da capacidade de reservação de todos os sistemas, exceto para enxovias. Uma outra ação, né, e essas ações, né, de ampliação dessas infraestruturas aí para o eixo de abastecimento de água, elas deverão também ser realizadas no curto prazo, pensando aí no alcance das metas de cobertura. A gente também tem ação contínua, né, de manutenção do controle das perdas de água, da distribuição. Então, foi apresentado, né, que esses índices de perdas, eles estão elevados, então é necessário intensificar as ações, tornar elas mais eficazes, para que possam ser reduzidas, né, a perda de água na distribuição, reduzindo também a pressão aí pelos mananciais no município e os custos, né, operacionais aí, do sistema. A gente também tem outra ação contínua, né, de manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água, que é uma ação aí que visa garantir o atendimento, a prestação adequada dos serviços, né, nos moldes do que hoje é realizado, né, uma vez que os índices, né, os índices, não, desculpa, os indicadores, né, propostos para avaliação, eles se encontram sem conformidade, à exceção das perdas de água, né. Para a população que faz uso que fará o uso ou faz uso de solução individual, a gente tem essa ação, né, que é uma ação a ser realizada aí pela administração pública municipal, que é a titular do serviço, de distribuição de kits para o tratamento de água, e além da capacitação técnica, né, uma vez que esses próprios responsáveis desses imóveis, né, eles são os operadores desse sistema. Então, é necessário que seja realizada a capacitação técnica para correta operação, manutenção desses sistemas, e para que o risco, né, de agravos à saúde aí seja reduzido. Uma última ação proposta, né, para o eixo é uma ação contínua de educação ambiental que visa o consumo consciente de água aí no município, né? Apesar dos índices de consumo per capita de água no município eles serem considerados adequados, né, quando a gente compara com outros municípios do Cerezo, né, a gente, quando pensa num cenário de incremento populacional, redução da disponibilidade hídrica, né, e aumento da pressão aí pelos mananciais, é necessário aí a gente estar intensificando essas ações de consumo consciente da água. Então, os investimentos, né, previstos aí, a gente tem que até 2033 são previstos investimentos de R$ 63.988.440 em ações aí estruturais, né? Essas ações, elas englobam obras e intervenções físicas e infraestrutura de saneamento básico. Já no período de 2034 a 2041, os investimentos previstos totalizam R$ 37.208.411. Até 2033 também são previstos aí R$ 6.398.848 em ações de medidas estruturantes que também são chamadas aí de não estruturais. Essas ações são voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, à qualificação dos atores envolvidos ou desenvolvimento aí de estudos e projetos. No período de 2034 a 2041, a gente tem que os investimentos, né, previstos é de R$ 3.720.841. Já para as soluções individuais, né, os investimentos previstos até 2033 para implantação desses sistemas e manutenção, né, como distribuição dos kits, né, que estão contidos nesses custos aqui, são de R$ 412.341, e no período de 2034 a 2041, de R$ 191.405. Então, essa foi a revisão, né, do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam fazer os comentários, tirar dúvidas ou fazer contribuições também. Quem gostaria de começar, pessoal? Bom dia, Alexandre Abes. Bom dia, Alexandre.
Bem, vamos então dar uma atualizada nesse quadro todo aí. Questões de perdas. Está em vigência desde março desse ano, setorização, tudo voltado a isso. É um contrato grande, não sei se está na sua lista aí, é um contrato de 13.900.000 reais. Para ser mais exato, 13.910.000 reais. Tá? Duração aí de 720 dias, onde serão implantados mais de 10 quilômetros de rede, sendo 7 quilômetros em adutoras, 3 quilômetros de redistribuição, justamente para a gente melhorar a questão de distribuição, diminuir questões de pressões, que daí nos estudos de perdas tem um impacto grande, tá? Então começa aí, então. Então, daqueles 63 milhões que estava no final lá, 13.900 já estão em andamento. Quanto à questão a gente chama de sistemas isolados nas suas áreas rurais, que você coloca aí, já está concluído ali na enxovia a perfuração do poço, tudo está em etapa final, né, de energização, regularização, mas a obra em si também já está pronta. Quanto à sede, nós temos os 2 mananciais aí, Tatuí, Tarapuí, e os 2 poços que já estão perfurados P1 e P2, na verdade, eles têm 2 papéis. Um papel de segurança hídrica, né, por conta da estiagem, de repente um desses mananciais superficiais tiver algum problema, a gente entra com a operação deles para complementar a vazão. Ou também como uma complementação na questão da produção de água. Tendo os 2 mananciais superficiais em pleno funcionamento, a gente pode colocar em operação os poços e ampliar a produção. Quanto ao atendimento desses 100% também, isso já foi conversado e até porque a título de colaboração, essas questões de atendimento de áreas rurais, a gente já tem tomar um devido cuidado referente à irregularidade de parcelamento de solo, porque é uma prática comum as pessoas ter herdeiros, né, de pessoas que têm sítio, onde a legislação fala que para você ter um documento legal, você precisa de uma área superior a 20 mil metros quadrados. Aí vai lá um sítio e faz um parcelamento regular com lotes de 500, 600 metros, e daí eles entendem que podem solicitar serviço público, mas daí carece de uma regularização, né? Então tem alguns detalhes para colocar. É um detalhamento daí do projeto, mas é só para vocês entenderem essa questão de, mas tem imóveis na área ali de abrangência de uma dessas rurais que a gente tem e não está interligado, mas é por conta que carece dessa regularização. Educação ambiental, a companhia possui uma superintendência que cuida deste assunto com informações corporativas, mas nós já conseguimos avançar. Tem até representantes da prefeitura que aqui estão nessa reunião, de diversas coisas que nós estamos fazendo também, que aí daí chama de programa, né? Via Comitê de Bacias, né? Tem a Câmara de Educação Ambiental, está até na fase de elaboração desse plano, que será útil não só para Tatuí, mas para todos os municípios, né? Porque é um assunto que atinge a todos esses municípios. Então, era isso que eu queria colaborar para você nisso, nessas atualizações, quer dizer, de 60 milhões, 13.900 já estão em andamento, e aí estou à disposição, de repente, se tiver alguma outra questão. Ô, Alexandre, agradeço a contribuição. Os investimentos apresentados, eles foram construídos com base, né, no plano de investimento aí que foi encaminhado.
Dentro desses programas, né, aqui a gente faz uma apresentação mais resumida, mas dentro dos programas, lá dentro, no documento, né, esses destaques que você apresentou, de ações que já estão sendo desenvolvidas, eles são enfatizados. Mas, uma vez que eles não foram finalizados, né, a gente entende que mantém o programa, mas já destaca que essas ações já estão sendo implementadas aí, visando remediar as deficiências observadas. Ismael? Bom dia a todos, né? Sou Ismael da Sabesp aqui também. Queria só complementar algumas coisas que o Alexandre, né, nosso colega, falou. Quando você cita, por exemplo, que os processos para correção de perdas, eles não foram citados porque não estão concluídos, de fato. Mas é importante considerar que você coloca aí na previsão de projeto, de fim de projeto, que serão necessárias ações para esse tipo de serviço, né? Então, é importante considerar que o serviço está em andamento nessa ordem de 13 milhões e 900, conforme o Alexandre menciona. Até mesmo porque nós temos diversas autoridades, autoridade de prefeitura e outros de saneamento, que estão verificando isso daí. Então, é importante a informação, né, de que nós estamos fazendo esse trabalho de setorização de toda a cidade, criando os DMC, que a gente chama distritos de micro e macro medição, com regulação das pressões necessárias, enfim, todo um processo, um procedimento de perdas, que eu não vou detalhar aqui, que já está em andamento para a gente poder combater essas perdas aí que são significativas no sistema. Tá? Um outro ponto que eu quero considerar também, quando você fala em capacidade suficiente de produção e reservação, você está se reportando a fim de plano, né? A fim de plano, exato, 2041. É importante considerar essa informação também, porque pessoas que nos assistem podem entender que, na forma como foi colocada aí, existe atualmente uma insuficiência de produção e reservação que não reflete a realidade do município. Até mesmo porque nós temos um plano de investimento contínuo que prevê e estuda a aplicação de recursos necessários de acordo com a capacidade de resposta do sistema, né? Então, ou seja, traduzindo, não se pode fazer um investimento agora para atender fim de plano se agora, nesse momento, ele não está tão necessariamente cogitado. Quando a gente fala também de sistema de abastecimento de água, há uma inconsistência quando você fala também que a capacidade é suficiente de abastecimento. Se for observar o contexto da área rural do município, até mesmo porque, pelo próprio estudo, você reflete, ou melhor, você não, perdão, o estudo reflete que existe um 100% de atendimento na base urbana. O que a gente gostaria de mensurar é que os núcleos urbanos consolidados, eles estão abastecidos, né? Existem outras formas de abastecimento que o próprio programa cita, que é da área rural, né? Onde aí o custo de viabilidade financeira aí se mostra não atrativo para poder fazer atendimento, por exemplo, de um sítio que fica a 10 quilômetros da sede de abastecimento, né? Então, todas essas coisas têm que ser consideradas pelas informações colocadas na forma como elas foram postas aí, tá bom? Então, com relação à água, essas são as minhas contribuições. Agradeço, Ismael. Só reforçando, né, que dentro do detalhamento dos programas, esses pontos, né, que já foram até apontados na oficina anterior, eles encontram-se detalhados, né, as ações desenvolvidas. Quanto à cobertura, né, a gente tem a cobertura, a gente apresenta esse dado 100%, né, conforme os dados foram disponibilizados até, mas são as áreas que são a serem atendidas por sistemas coletivos. Então, as outras demais áreas, a proposição é de soluções individuais. É claro que estudos, às vezes, poderão indicar que determinadas regiões dessas áreas, talvez o sistema coletivo seja mais adequado devido a esse incremento que vai ser observado em alguma área urbana isolada. Então, é claro, é sempre necessário, né, a gente fazer esses estudos. As projeções, né, apresentadas aí de
demandas, elas são referentes ao ano de 2041, então eles apontam e deverão ser executados conforme, né, as deficiências forem apresentadas. E esses valores, né, de deficiência, né, a partir de que ano encontra-se a deficiência, espera-se a deficiência, eles estão detalhados aí no programa, no produto 4, que é o estudo de demanda, tá? Alguém? Perfeito. Só para complementar também, é que tem o detalhamento, óbvio, é só a forma como se foi colocado agora, né? Então, deveria ter. Eu vi em outras oficinas em que essas menções foram feitas, entendeu? Ok. Deficiência a partir de ano tal. Então, é importante por causa das autoridades municipais que estão presentes para entender também, de uma forma rápida, a minha colocação. Ok. Podemos passar por este esgotamento sanitário? Então, dando sequência aqui, vou compartilhar minha tela. Ah, então, vamos lá. Os serviços, né, de esgotamento sanitário, eles também são prestados, né, pela Sabesp no município, o qual é abrangido aí pelo mesmo contrato, né, e assinado em 2010, com prazo de vigência para 30 anos. Os serviços, né, de esgotamento sanitário, eles também são regulados aí pela Arcesp, no município. A prestação, né, dos serviços, ela é realizada na sede urbana e em outras 10, na verdade é o contrato, né, de concessão, ele abrange, né, a sede urbana e outras 10 localidades situadas em áreas urbanas e rurais, né. Porém, né, apesar desse contrato abranger essas áreas, foi observado aí que não encontra-se instalado sistema de esgotamento sanitário, né, em Americana e Bambuzal, em parte, né, de Americana e Bambuzal, Congonhal, Enxovia, Jardim Gramado, Jardim Novo Horizonte, Portal das Nogueiras e Portal Enxovia. E o sistema hoje ele encontra-se praticamente na área urbana do município, né, na sede municipal ali. Então é previsto, né, o atendimento por sistemas coletivos nessas áreas englobadas no contrato de concessão e as demais áreas, né, a solução a ser prevista é o atendimento por soluções individuais. O sistema hoje ele é composto, né, de 3 estações de tratamento, a ET-CEAGESP, a ET-INOCOP e a ET-BASE. Então, ele tem uma extensão de rede, né, de 259 quilômetros e possui aí hoje 41.960 ligações, né? A principal categoria é residencial, representa 90%, seguida de comercial aí com 8,4%. Ainda são observados menor incidência aí pública, mista e industrial, usuários de água. Então, o sistema que destina-se, né, para a GESP, ele é composto aí de 10 estações elevatórias no município, e a ETSE-AGESP é uma lagoa facultativa, né, com capacidade nominal aí de 161 litros por segundo. Esse sistema ele é constituído de 3 lagoas aeradas e 3 lagoas facultativas. Já o sistema que destina, né, o esgoto para a Etnocop, ele é composto aí de 4 estações elevatórias, né, Jardim Sabá, São João, Donato Flores e Montovani, que juntas aí destinam, então, para a ET, que ela é uma tecnologia implantada de lagoa facultativa, com capacidade nominal aí de 26,17 litros por segundo. Esse sistema, né, de tratamento, ele é composto por tratamento preliminar, seguido aí de lagoa aerada e lagoa facultativa. Para a ET base, né, são observadas aí 2 estações elevatórias, né, Jardim Santa Rita e Tomás Guedes, e a ET base, né, também possui capacidade de 11,44 litros por segundo, e é um sistema aí composto aí de tratamento preliminar, seguido de lagoa aerada e lagoa facultativa. Então, para considerar o atendimento adequado, né, foi observado as mesmas premissas que foram apresentadas para o abastecimento de água. Então, define, né, que o atendimento para o sistema de esgotamento sanitário ele é considerado adequado
quando ele é seguido de coleta e tratamento para sistemas coletivos, ou utilização de fossas céticas para sistemas individuais, né? E então a gente tem, ou similares, né? Outras tecnologias também consideradas adequadas conforme o Plano Nacional de Saneamento de Brasil Rural. Então, a gente tem que, para a definição das metas, né, de sistemas coletivos, né, utilizou-se a Lei Federal 14.026 de 2020 e o Plan SAB, o qual estipulou, né, a meta de cobertura de 90% para 2033, sendo o índice atual aí de 95,9%. Então, ele atende, né, a meta já para 2033, mas ao final do plano, né, é prevista aí a cobertura aí de 100%. Então, ele vai requerer esse incremento, mas num período aí de longo horizonte de planejamento. Já as metas, né, para o atendimento por soluções individuais foram estipuladas com base no PSBR, qual estipula aí a cobertura necessária de 95% até 2038, e o índice atual no município é de 36,7%, né? Então, é necessário aí um incremento aí de 58,3 pontos percentuais no curto horizonte de planejamento, já para o alcance dessas metas, né? E, posteriormente, elas deverão ser incrementadas aí até que se alcance 100% ao final do horizonte de planejamento. Das principais carências observadas no município, né, é a ausência de SES em áreas urbanas e rurais concedidas à Sabesp, né? A gente foi observado na fase de diagnóstico, né, problemas operacionais nas ETs existentes, com presença de animais em torno das lagoas de tratamento, acúmulo de resíduos na área e subdimensionamento da ETS e a GESP. A gente também observou, né, questão na verdade, para as áreas rurais, né, que são atendidas aí por sistemas, por soluções individuais, né, há uma elevada ainda incidência de fossas rudimentares, que são soluções inadequadas aí devido ao risco de contaminação do meio ambiente e agravos à saúde. Então, foi observado aí que 63% desses domicílios utilizavam, né, essas formas de esgotamento, então é uma carência aí a ser considerada no município. Só um instante, por favor, gente. A gente tem que, né, entre as ações propostas para mitigar essas carências observadas. A primeira, com destaque, é a elaboração de estudos, né, de viabilidade de projetos para implantação de sistemas coletivos de esgotamento para as áreas hoje que não são atendidas, né, não fazem parte do contrato de concessão, ou fazem parte do contrato de concessão, são atendidas por soluções de abastecimento de água, porém, foi observada a ausência aí de sistemas de esgotamento sanitário. Então, esses estudos, né, eles deverão seguir, né, verificar qual que vai ser a melhor forma de atendimento adequado para essa população, verificando se dará por solução individual ou sistema de coletivo, né, desde que haja a viabilidade técnica e econômica para a implantação, né, considerando aí o nível de aglomeração populacional. Nesses estudos será verificado o número de domicílios a serem atendidos, a extensão da rede, né, dentre outras informações. E ele é necessário, né, que seja realizado logo nos primeiros anos do plano. Outra ação, né, apontada, né, é a necessidade aí de ampliação da rede coletora de sistemas de tratamento de esgotos, né, que são ações a serem desenvolvidas conjuntamente, né, no curto horizonte de planejamento, para atendimento, né, das carências observadas aí no município. Após, né, o estudo de elaboração dos projetos, serão implementadas, né, soluções coletivas, caso seja um indicativo, né, de que essa seja a melhor forma de esgotamento a ser implementado, e nas áreas, né, nessas áreas. Caso não seja soluções individuais, né, deverá ser provida aí a instalação dessas soluções. O importante é que essas duas ações elas ocorram no curto horizonte de planejamento para que o alcance das metas já para 2033 elas sejam alcançadas, né? E o conjunto todas essas ações aí, elas visam o atendimento das metas de cobertura, seja por soluções coletivas ou individuais. Já, né, para o alcance para atendimento adequado, prestação de serviços adequados, são propostas outras ações e programas a serem
realizados no município, né? Então, primeiro, de manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento, né, de forma a garantir a prestação adequada dos serviços, né, é proposta essa ação contínua de manutenção dos sistemas, né, de esgotamento sanitário. Então, nos moldes das ações já realizadas hoje pelo prestador, que é a Sabesp. A gente também tem que, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para identificação e correção de ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização, em conjunto com as ações de conscientização da população acerca da importância de eliminar as ligações irregulares. A gente tem que os sistemas coletivos de tratamento de esgoto que serão implantados, eles deverão possuir licença ambiental junto ao órgão competente. Então, essa ação aí visa garantir aí que haja um monitoramento adequado dos efluentes e do corpo receptor, englobando aí o mínimo, né, de parâmetros e frequências definidos ou em legislação ou pelo próprio licenciamento desses sistemas. A gente também tem a ação, né, de implementação das melhorias ambientais nos sistemas de tratamento de esgoto, né, que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes, né, a partir de estudos a serem elaborados aí pelos prestadores. E a última ação, né, que é uma ação voltada já para a população, de forma contínua, é a da conscientização para a manutenção adequada dos sistemas, né? Então, são ações voltadas aí para capacitação técnica, né, dos responsáveis dos imóveis, né, onde serão implementadas soluções individuais, para que essas soluções elas operem adequadamente e não, no futuro, né, não retornem para soluções inadequadas como fossos rudimentares. A gente tem que os investimentos necessários, né, em medidas estruturais. Até 2033 é previsto, né, o aporte de R$ 62.762.028, e no período de 2034 e 2041, R$ 32.828.229 em ações estruturais, né, que são ações de obras e execução de obras e intervenções, né, físicas de infraestrutura para o esgotamento sanitário. Já as ações estruturantes ou não estruturais, né, que são ações que acompanham e voltadas aí para o desenvolvimento institucional, implementação de mecanismos, né, de participação do controle social, qualificação de todos os atores que são envolvidos, ou até o desenvolvimento de estudos e projetos, né, a gente tem que até 2033 é previsto aí R$ 2.413.351 e no período de 2034 a 2041 de R$ 707.588. Os investimentos, né, para a instalação de soluções individuais adequadas e também para a manutenção adequada desses sistemas, né, são requeridos investimentos até 2033 de R$ 4.715.159 e no período de 2034 a 2041 de R$ 2.815.615 né? A gente apresenta aqui o uso da fossa séptica, mas é claro que outras formas de esgotamento, elas também são consideradas adequadas quando a gente pensa no contexto rural. Então, esses estudos a serem implementados, eles deverão observar qual que é a melhor tecnologia a ser implementada na região. Será biodigestor, TEVAP, círculo bananeira, ou até o tradicional, né, que é a fossa séptica filtro anaeróbio sumidouro. Então, essa apresentação do eixo de esgotamento sanitário eu abro agora para que todos possam fazer comentários, tirar dúvidas ou contribuições. Vamos no esgoto agora, com Alexandre novamente. Só para atualizar, Rodrigo, então fala dos 60 milhões de obras estruturais, né? Já está em andamento a ampliação da ETCAGESP. Tá? Da ordem aí de... Eu não tenho o valor exato, mas aproximadamente 20 milhões. Quer dizer, de 60, quer dizer, 20 já está ali, já está avançada essa obra aí. Implantação de rede coletora no bairro Novo Horizonte, que era um bairro distante, mas com o crescimento do município, a cidade já encostou nele, também está em andamento. Esta obra, um bairro que agora ficou, né? Antes era rural, hoje não é mais, graças ao crescimento da cidade, que já
chegou, também está em andamento. Né? E qualquer dúvida, precisar de informações, a gente levanta número de contrato, valores para acrescentar aí nesses detalhamentos aí. Quanto a bairros rurais em implantação, um exemplo é o Congonhal aqui, nós temos também todo o projeto pronto, né? A gente está ainda estudando a questão da viabilidade, né? Para fechar essa conta, né? Porque seria fazer o tratamento lá mesmo, quer dizer, então daí não é só rede, né? Você teria que construir uma estação de tratamento, envolve outros custos daí, né? É diferente de você fazer rede, interligar numa tubulação e já mandar numa estação de tratamento de esgoto pronta, né? Então, eleva muito o custo, ainda mais sendo uma área distante. E está encaminhado, é isso, as atualizações seriam isso, né? Então, no montante aí de 60, para falar que já no segundo ano, né, que fala de 22, estamos em 23, já estamos aí na ordem de 20 milhões aí. Então, a gente está avançando rápido para atingir essas metas. Agradeço, então, Alexandre. Essas considerações a gente vai estar verificando, né, essas considerações se estão contidas, senão a gente vai estar inserindo aí na versão final dentro dos programas, né? Mas é sempre importante destacar que já tem sido realizada, né? E os investimentos apresentados aqui de água e esgoto, né, eles foram construídos aí com base também no que foi apontado por vocês aí, como a previsão, né, de investimentos. Eu vi aqui no chat, até foi, acho que foi até no Diágua, né, que a Karina Souza, ela comentou, né, um programa de educação ambiental, já desenvolvido com a Prefeitura e Sabesp, né, com a população. A gente agradece também pelo comentário, né, esse detalhamento, a gente enfatiza lá e destaca, né, isso aí no documento. Gostaria de fazer mais alguma consideração, Alexandre? A minha parte está concluída, eu agradeço. Nós que agradecemos. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma consideração? Ou tirar alguma dúvida, né? Pessoal da Prefeitura. Não? Então tá, joia. A gente só enfatiza, né, que a consulta pública, ela está acontecendo, né, e os documentos, eles ainda estarão disponíveis aí até o dia 6 de agosto. Caso vocês tenham alguma dúvida posterior aí, vocês, né, como eu já disse, podem entrar lá no site e tem um formulário lá onde que vocês podem fazer essas considerações, tá? Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, a gente já está encerrando a nossa audiência, né? E mais uma vez, gostaria de saber se mais alguém tem alguma questão a ser colocada, tem alguma dúvida para a gente encerrar o nosso evento. Tá ok, então. Eu agradeço mais ou menos a participação de vocês, as considerações aí do Vicente, Alexandre, Ismael. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde, boa semana. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.